Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua casa, na sua vida, na sua família, que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã de vitória, que o Espírito Santo de Deus conduza você ao caminho verdadeiro. Abra o seu coração para Jesus e deixa Ele trabalhar em sua vida. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe aí essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí, para você me ajudar no canal, tudo bem? Vamos ao texto da Bíblia hoje, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, a Bíblia está nos dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Jesus, ele está nos ensinando que nós só encontraremos a vida verdadeira se nós perdermos a nossa vida aqui na terra. Amados, para nós perdermos a nossa vida aqui, nós precisamos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto que nós temos que compreender é que a Bíblia vai nos ensinar ali em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, que há caminhos que parecem retos aos meus olhos e aos seus olhos, mas o final desse caminho vai nos levar à morte. Nós devemos compreender que por nós mesmos, por nossa própria sabedoria e por nossos próprios caminhos, nós não podemos entrar no reino de Deus. Jesus, ele vai deixar bem claro ali em Mateus, no capítulo 14, no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é esse caminho. Nós temos que receber Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Muitas vezes, aos nossos próprios olhos, nós compreendemos de maneira natural, de maneira humana: eu pago as minhas contas em dias, eu não faço mal para ninguém. Quando as pessoas precisam de ajuda, eu ajudo as pessoas e por isso eu vou para o céu. Muitos se baseiam nesse princípio, mas esse princípio não é o princípio verdadeiro, é a sabedoria do homem e não a sabedoria de Deus. Porque quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, a Bíblia vai deixar claro que não há um justo sequer. Quando ela está se referindo aqui, não há um justo sequer, uma pessoa que justifica-se em si mesmo por suas próprias obras, porque em Jesus Cristo nós somos justificados, amém? E Romanos 3:23 ali também vai dizer que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Então todo homem, toda mulher está distante de Deus e precisa de Jesus Cristo para ser reconciliado com Deus. Para nós perdermos a nossa vida, nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, que Deus tem o caminho correto, que a nossa sabedoria, o nosso entendimento nem se compara ao entendimento de Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus, ali no livro de Isaías, no capítulo 55, você pode estar lendo ali a partir do versículo 8, é um capítulo muito lindo. A Bíblia vai estar dizendo ali que os nossos pensamentos, são bem mais pequenos, mais baixos que os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor é mais alto do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor é mais elevado que os nossos caminhos. Nós precisamos de Deus para enxergar a realidade e a verdade. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para abrir mão da nossa vida e para viver a vida que Deus tem para nós. Se você for ver na Bíblia ali, momentos antes ali de Jesus, ser levado pelo Sinédrio, ele está no monte ali, ele começa a suar sangue, devido ali à perseguição, devido à opressão, que estava sobre ele ali. Ele viu que naquele momento ali, no momento que ele fosse levar o pecado da humanidade, ele ia provar algo que ele ainda não havia provado, ele ia se separar de Deus, por causa do meu e dos seus pecados. Deus virou o rosto para Jesus, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste naquele momento de angústia? E ao ver esse momento, ele ora a Deus por 3 vezes, fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua falando a oração: que seja feito a sua vontade e não a minha vontade. Porque isso, meus amados, está registrado na Bíblia, para nos ensinar. Jesus, ele era perfeito,
Jesus, em momento algum, ele errou, ele falhou, mas a Bíblia vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 11, que ele aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma humana. Ali ele estava como homem, sem pecado, mas como homem. E naquele momento ali, ele ora, o coração dele se angustia, porque ele sabia que ele tinha que ser separado de Deus pelos meus e pelos seus pecados, para que através da separação dele, nós fôssemos reconciliados com Deus. Alguém precisava pagar por minha conta e por sua conta. E Jesus, ele assumiu ali o meu lugar e o seu lugar. E aqui na oração dele, ele vai falar com Deus, se fosse possível afastar dele aquele cálice, mas que fosse feito a vontade de Deus. O que nós podemos aprender com isso aqui? Nós, meus amados, às vezes, aos nossos olhos naturais, às vezes nós não compreendemos, às vezes, o caminho do Senhor, mas nós devemos fazer aqui como Jesus disse aqui: Senhor, que seja feito a sua vontade e não a minha vontade. Para nós perdermos a nossa vida, nós temos que abrir mão da nossa vida, chegar diante de Deus e falar: Senhor, que seja feito a sua vontade e não a minha vontade. Nós devemos entender que Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. E a nossa sabedoria, ela é deste mundo. Os nossos pensamentos são pequenos diante dos pensamentos do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para vivermos a vida que Deus tem para nós. E o primeiro ponto é reconhecer que nós não temos capacidade em nós mesmos, mas que a nossa capacidade, ela provém de Deus, ela vem de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E através de Jesus Cristo nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos guia ao caminho da verdade. O Espírito Santo, ele nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós lemos na Bíblia, ali em Gálatas 5,16, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Então, os desejos da nossa carne, eles caem por terra através do poder do Espírito Santo de Deus, da graça do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, entregamos o controle da nossa vida a Ele começa a mortificar os desejos da nossa carne. A nossa carne começa a se render à vontade de Deus, através da graça e do poder de Deus. Em Gálatas, ali no capítulo 5, no versículo 19, vai falar dos frutos da carne, e em Gálatas 5:22 vai falar que o fruto do Espírito, ele é mansidão, ele é paz, ele é amor, ele é bondade, e nós recebemos esse fruto mediante a fé. Recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz esse fruto na minha vida, e o Espírito Santo produz esse fruto na sua vida. E quando nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, ele começa a nos conduzir ao caminho verdadeiro, ao caminho correto. E aí nós encontramos a vida. Nós perdemos a vida, por quê? Porque a natureza da nossa carne cai por terra. A nossa carne perde a vontade dela quando nós entregamos nossa vida à vontade de Deus, quando nós entregamos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus e deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Aí os frutos do Espírito começam a fluir na minha vida, começa a fluir na sua vida, e dessa maneira nós perdemos a nossa vida aqui para encontrarmos a vida verdadeira. Nós perdemos a vida aqui natural, nós perdemos a vida de prostituição, nós se livramos da vida do pecado. Nós perdemos essa vida, porque aí nós ganhamos uma vida melhor, nós encontramos a vida verdadeira, e essa vida verdadeira é Jesus Cristo, é o Espírito Santo habitando em mim, habitando em você, nos reconciliando com Deus, nos tornando um com o Pai. Amém? Então, através do Espírito Santo de Deus, que nós renunciamos às nossas vontades e os desejos da nossa carne. E nós recebemos o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. Reconhecemos que somos falhos e pecadores. E sendo sincero diante de Deus, nós temos que abrir o coração para Ele e falar: Senhor, que seja feito a sua vontade e não a minha vontade, entendendo que a vontade de Deus é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você em si mesmo, mas você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus para você pegar o caminho correto e a direção correta. E isso você
só pode receber mediante a fé, reconhecendo que você é falho e pecador e que você precisa de um Salvador. Quando você reconhece o seu estado, que você é falho e pecador e você precisa da graça de Deus, nesse momento ele responde para você, que nem ele respondeu para o apóstolo Paulo, além em 2 Coríntios, no capítulo 12 ali, a partir do versículo 7 e 8 ali, ele vai dizer, o apóstolo Paulo rogou 3 vezes a Deus que tirasse o espinho da carne, e Deus responde, a minha graça te basta. E depois o apóstolo Paulo vai dizer ali no versículo 9, de 2 Coríntios, que no momento da fraqueza dele, ele se tornou forte, porque no momento que ele percebeu que ele era fraco em si mesmo, aí ele clamou a Deus, reconheceu que precisava de Deus, e Deus derramou graça na vida dele em favor, e ele venceu ali aquela etapa da vida dele, através da graça de Deus, e não nas forças dos braços dele. Amém? Compreenda, não é na força dos seus braços, mas é através da graça e do favor de Deus. Essa é a mensagem para você nesta manhã. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito, que eles sejam cheios da Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito dê graça para que nós vamos perder a nossa vida aqui na face da terra, para que nós vamos perder a vida natural, para que nós vamos viver de maneira sobrenatural, para que nós vamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, porque nós compreendemos e cremos na Tua palavra, que nós em si mesmo não podemos pegar o caminho correto, mas através de Jesus Cristo, sendo guiado pelo Teu Espírito, nós podemos caminhar sobre a verdade. E só uma verdade, e a verdade é a Tua palavra. Então guia-nos nessa verdade. Nós, diante de Ti, reconhecemos que precisamos do Teu Espírito, precisamos da Sua sabedoria, reconhecemos que em nós mesmos não temos capacidades, mas que a verdadeira capacidade é um dom de Deus. Ela vem de Ti, e nós recebemos pela fé em nome de Jesus. Amém.